Olá, nós estamos aqui com mais um Aspas Comenta, né? Hoje a gente vai falar sobre o filme que acabou de estrear nos cinemas, que é Os Eternos, baseado numa história em quadrinhos da Marvel, né? Faz parte do MCU, na nossa nova fase agora, né? Pós Vingadores Ultimato. E para poder comentar sobre esse filme, né, com esses personagens que a maioria das pessoas possivelmente não conhece, porque eles não têm assim a mesma fama de um Homem de Ferro, de um Capitão América, né? Nós reunimos um grupozinho bem eclético, né, de cada parte do país, praticamente. A gente tem aqui a Valéria Bari. Valéria, cumprimenta o pessoal aí. Boa noite. Boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu trabalhando na Bar e aqui estou para falar sobre Os Eternos. Diretamente de Aracaju, Sergipe. Nathaniel. Bem-vindo ao canal do Nupec. Opa, errei. Eu estou no canal errado. Eu estou aqui como convidado com o pessoal da Aspas, que eu também faço parte, eu estou nos dois. Então, hoje vamos conversar sobre Os Eternos. Falando de onde? Diretamente de Nárnia. Quer dizer, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Amaro Braga. E aí, pessoal? Bem-vindos e bem-vindas. Boa hora a todos e a todas. E vamos ver que onda é essa desse filme, né? Amaro, você está falando de? Da ensolarada Recife. Pois é, eu estou tentando fazer uma aula de geografia aqui, tá? Eu mesma não me apresentei, gente. Sou a Natânia, falando de Leopoldina, Minas Gerais. Então, praticamente, cada canto do país tem uma pessoa participando hoje desse Aspas Comenta sobre Os Eternos. E quem vai puxar, né? Quem vai puxar a conversa vai ser o Nathaniel, apresentando esse grupo que a gente sabe que a maior parte das pessoas não conhece. Mas antes dele começar, um aviso importante, tem spoiler, tá? Não tem como a gente fazer esse Aspas Comenta sem spoiler. Então, aqueles que não gostam de spoiler, assistam o filme primeiro, depois assistam o nosso programa. Para quem não se importa muito com isso, fique à vontade para saber as nossas opiniões e para antecipar alguns momentos emocionantes do filme dos Eternos. Nathaniel, pode começar aí. Vamos lá, gente. Obrigado. Os Eternos tem esse encadernado que saiu aqui da Panini tem alguns meses e reúne toda essa fase do sempre genial e fantástico Jack Kirby lá nos anos 70. São 19 revistas, mais um anual, dá 20 números, que ele retrata esses personagens que estão aí no cinema. Então, depois esses personagens foram revigorados também em outros momentos aí pela Marvel, que a gente vai conversar um pouquinho. Aqui tem essa edição que a Salvat lançou, dos Eternos, que é a edição que tem o texto do Neil Gaiman e a arte do John Romita Jr. Mas qual é a premissa dos Eternos para quem não conhece, quem está caindo de paraquedas aqui e quer conhecer? Nos anos 60, tinha uma teoria de um suíço-alemão que escreveu um livro que se tornou muito famoso, chamado Eram os Deuses Astronautas. Ficou livro, documentário, filme, não sei o quê. E ele serve como um mote para o Jack Kirby criar esse universo cósmico dele, não só com os Eternos, mas também com o universo dele dos novos deuses lá na DC. Ele foi lá para a DC, criou os novos deuses, Darkseid, Orion, tal, uma mitologia riquíssima nesse sentido. E aí, quando ele sai de lá e volta para a Marvel, porque ele não ficou satisfeito lá na DC e tal, volta para a Marvel e implementa esse projeto também super arrojado, que eu acho que tem muitos links, muitas aproximações, uma premissa até certo ponto parecida, mas é essa coisa que no passado nós fomos visitados por essas entidades cósmicas, esses Eternos, que é a criação de seres chamados celestiais que criaram a humanidade, os Eternos, que são esses super homens, digamos assim, e os deviantes, que seriam seres que transformam mutação e tal. Enfim, então o Jack Kirby cria esses personagens, cria essa mitologia em tese
é uma mitologia fechada, ainda que saísse pela editora Marvel, mas era fechada. Mas os editores, de vez em quando, queriam enfiar esse universo dentro da Marvel propriamente dita, já que o Jack Kirby estava na vibe da ficção científica e fez 10 números de 2001, Odisseia no Espaço. E aí, tem um dos quadrinhos dessa fase original que das pessoas que está no público, quando os Eternos são revelados, tem um rosto transformado, fica igual coisa. Num outro momento, eles enfrentam uma versão genérica, uma cópia, um androide, na verdade, que vem do espaço e tal, que é igual o Hulk, e se chama Hulk, é confundido com o Hulk. Depois tem a participação dos agentes da S.H.I.E.L.D., enfim, é o máximo que o universo Marvel tentou entrar ali. Quando o Jack Kirby, o número é cancelado e tal, a série é cancelada, depois do número 19, sem contar o anual, aí eles começam a entrar um pouco mais no universo Marvel. Inclusive, no Brasil, estava conversando com a Natânia nos bastidores, eu li Eternos na época que saía na editora Abril, ainda não saiu tudo, mas foi a época que eu conheci lá nos primórdios, no século passado, tá? Então, quem são esses Eternos que tem a versão no filme? Tem o Ikaris, que é o grande líder do grupo. A gente tem a Cersei, que ela é citada na mitologia grega, inclusive, que é curiosíssimo na versão de Jack Kirby, ele fala sobre isso. Tem a Jaque, que ela também é uma que consegue interagir com os celestiais. Nos quadrinhos é um homem. Enfim, tem Duende, que também nos quadrinhos é uma figura masculina, na versão cinematográfica é feminina. Enfim, esses são alguns personagens que aparecem tanto nos quadrinhos como no filme, com a diferença que no filme alguns gêneros foram modificados, alguns para dar uma coisa que equaciona melhor. Não são só homens, tem mulheres, tem um personagem semelhante ao quadrinho, com feições de criança, mas também com o gênero mudado. Tem personagens com traços orientais, atores coreanos, enfim, atores indianos, mudando um pouco da etnia, da representação da etnia que você tinha nos quadrinhos. Então, é mais ou menos isso que nós temos dos Eternos. Aí depois a Marvel incorporou e fez uma série de modificações. A Valéria lembrou de algumas coisas que eu não lembrava mais, mas, enfim. Eu vou pegar, assim, carona de uma vez numa coisa que ele falou, que é a questão da mudança do gênero. Eu acho que isso possivelmente foi uma estratégia para dar uma equidade, que você tem basicamente metade do grupo de mulheres e metade do grupo de homens. E isso eu acho uma coisa muito, muito legal, é uma coisa nova que eles estão trazendo, porque até então todos os grupos de super-heróis, Liga da Justiça, Vingadores, têm majoritariamente homens. As mulheres são pouquíssimas. E o destaque delas não é muito grande. Não é muito grande. Você tem sempre assim, coloca os holofotes muito mais na liderança masculina do que na presença das mulheres ali mesmo. E é a questão da própria liderança. Em Eternos, a liderança o tempo todo é das mulheres. Uhum. Elas estão no centro de tudo. Inclusive, elas se destacam muito mais até do que os homens dentro da narrativa. E isso é uma coisa nova. Você vê como uma opção da diretora também, né? Uma opção da diretora, e um discurso, e tem ali um discurso muito legal por trás daquilo. Né? E aí entra também a questão da diversidade que você falou. Você tem atores de várias partes do planeta. Tem paquistanês, tem indiano, tem coreano, sul-coreano, você tem ator da Irlanda, tem ator estadunidense, então você tem um pouco de tudo. Então, é uma representação étnica, assim, fantástica. Mexicano, assim, a representação étnica ali, muito interessante essa opção de você puxar esses atores, cada um de uma área do planeta, praticamente, ou representando uma área do planeta. Muito, muito legal o fato de você ter uma certa equidade de gênero também, né, dentro
dessa narrativa de superaventura, e uma narrativa que não é uma narrativa pesada, né? Pelo menos eu não achei. Valéria, o que você achou? Eu vou falar bastante agora. Porque eu sou uma leitora do Erich von Däniken, que é aquele autor que o Nathaniel citou de passagem, e o rosto do Arishem eu conheço na obra do Erich von Däniken. O Erich von Däniken tem uma obra chamada Éramos Deuses Astronautas. Na minha juventude, a gente lia com muito interesse, porque ele fez uma pesquisa. Eu tenho um grande apego à arte, inclusive a arte rupestre, né, pré-histórica, pintura rupestre. Então, de repente, o Erich von Däniken, ele traz a pintura pré-histórica, rupestre, traz a antiguidade, as esculturas da antiguidade, as representações da antiguidade. E a gente tem aqueles rostos diferenciados, a gente tem roupas, vestes, adornos que parecem, na verdade, escafandros, que parecem roupas específicas para você transitar num espaço que você não respira a mesma atmosfera do que as outras pessoas que ali estão. Tem muita coisa, é muita coisa curiosa. E esse homem, ele faz um apanhado do mundo inteiro, imagético. Inclusive, a gente ficava muito chateado, porque o livro era todo preto e branco. E ficávamos doidos para ver as cores daquilo. E isso foi possível quase 30 anos depois da minha leitura. E tem aqueles rostos, os rostos dos celestiais, os rostos dos extraterrestres, eles já estão na nossa iconografia aqui há muito tempo. Então, com essa base, foi desenvolvido esse universo dos Eternos. Os Eternos também, eles são citados no imaginário pagão, no imaginário cristão, tem várias aparições e influências que nos levam, ora, a gostar e horas a temer. Justamente porque é um interlocutor seu que parece uma pessoa como qualquer outra, não é, e aquela pessoa não morre. Ou, pelo menos, não morre muito fácil, né? É difícil, muito difícil de ser morto. Então, aí chega-se, né, nesse conjunto de pessoas e é muito mais adequado que sejam de etnias diferentes. Porque como que é que eles iam passar por pessoas comuns no meio de pessoas muito diferentes do que eles? Não faria sentido. Então, isso aí foi muito bom. Essa adaptação foi bem pensada e trouxe um sentido para aquele imagético que tem no filme e que nos quadrinhos a gente não tinha. Tem outro elemento. Eu achei interessante a questão do duende. Que o duende lá, como o Nathaniel tão bem nos explicou, era menino, era um rapaz. E quando chega aqui, é uma jovem, a duende. Ficou perfeito. Mas eu tenho certeza que umas pessoas ficariam incomodadas com aquilo. Então, lá na frente, eu não vou falar que cena, o duende rapaz aparece. Ele aparece, e ele aparece do jeito que ele aparece nos quadrinhos, inclusive mamado. Ele aparece. Ele aparece do lado de um outro Eterno, que é grego, que vai aparecer lá no fim do filme. E duende aparece nas duas versões. Eu achei muito interessante, porque no momento em que ele ingressa, é um momento que a duende não vai mais ser como ela era até então. Então, tem uma reposição, provavelmente uma sensibilidade dos roteiristas, das pessoas que estão trabalhando com isso, porque senão ia dar muito problema nas futuras adaptações fílmicas. Então, isso que eu tenho a dizer. Aí também vou falar um pouquinho, rapidamente, dos Guardiões da Galáxia. Os Eternos têm um vínculo com os Guardiões da Galáxia. Tem um celestial
que ele resolve não eclodir. Ele fica dentro do planeta, nos Guardiões da Galáxia, e ele tem um avatar com aparência humana. E aí esse avatar é que vai interagir com as pessoas, e ele fica lá no núcleo do planeta, esse celestial. Ele se chama Ego. E isso tudo tem uma relação. Se a pessoa não leu nada dos Guardiões da Galáxia, se não conhece o Peter Will, não faz mal. Não está perdido os Eternos. Mas aí tem um certo momento que, tendo visto os Guardiões da Galáxia ou lido, a pessoa sente um certo incômodo, porque vai acontecer alguma coisa ali que ela já sabe, que ela já conhece, já sabe aonde é que o problema vai aparecer. O que foi que o Arishem mesmo fez? E por que o Arishem é adorado como um deus e, ao mesmo tempo, ele é perigoso para os seres inteligentes? Isso acontece nos Guardiões e acontece nos Eternos também. E são os mesmos protagonistas. Então, vou passar a palavra para o Amaro, para que ele continue falando sobre isso. Ou sobre outra coisa. Mas assim, olha, em relação, a gente sabe que esse processo de adaptação dos quadrinhos para o cinema sempre passa por algum tipo de mudança, né? Os diretores, roteiristas, produtores terminam sempre fazendo algum tipo de alteração, seja para bem, seja para mal, mas é necessário até porque são linguagens diferentes. E nesse caso, eu acho que as adaptações elas foram muito felizes, né? As mudanças foram adaptativas, meio que modernizaram o discurso ali da década de 70 para a época atual. Como todos já mencionaram, na questão da diversidade, da pluralidade, né, de uma certa de um diálogo intercultural e transcultural. Mas o que eu queria enfatizar bastante aqui é, primeiro, né, que eu acho que é uma coisa que aparece nos quadrinhos e que, como vamos dizer assim, um germe, mas que cresce mesmo, que floresce nesse filme, né, como uma boa película para a gente assistir. É o próprio discurso sobre a dimensão de humanidade. Você tem lá toda uma narrativa sobre personagens que são deuses, que não são humanos, que eles não nascem, né, eles são criados, por assim dizer, com aquele formato, com aquela aparência, mas todo o filme mostra uma tratativa desses personagens desenvolvendo aspectos comportamentais que nós já conhecemos hoje como humanos. Então, princípios de humanidade, de bem-querer, de acuidade com o próximo, de preocupação, mesmo eles sendo imortais, mesmo eles sendo eternos, como o próprio nome diz, né? Há um princípio de acuidade com os que não são eternos, né? Todos os personagens, um mais, outros menos, mas eles têm essas dimensões de humanidade. Preocupação com constituição de família, com o sofrimento das pessoas, com o direcionamento do próprio desenvolvimento da humanidade. A primeira crise que eles enfrentam é justamente a ideia de aquele princípio da intervenção nos problemas humanos, né? Ao invés de deixar eles brigarem, se matarem uns aos outros, né? Até que ponto isso é certo ou não é certo? E aí esse debate sobre moral e ética, eu acho que termina sendo muito rico para a gente explorar, né? A ideia de você lidar com uma moral própria e uma ética humana, uma ética do coletivo, né? E até que ponto essas dimensões elas entram em conflito, elas se sobressaem umas às outras. A própria questão dos antagonistas, você vê que os antagonistas, que são aquelas criaturas que, desde o discurso inicial do filme, elas são o motivo dos Eternos estarem ali presentes, porque elas são seres animalescos que, né, matam para se alimentar, aquela coisa toda, eles são humanizados durante o filme. Ao passo que a película vai se desenvolvendo, eles vão, inclusive, visualmente se evoluindo, né? Evoluindo, aprendendo, se desenvolvendo e tendo consciência do processo de exploração. Aquilo é uma narrativa sociológica fantástica, porque eles são colocados num papel de vilão.
E eles têm consciência disso, né? E eles tentam, muitas vezes, o líder deles tenta esclarecer, tenta deixar. Nos quadrinhos ele tem mais presença, ele tem mais papel. No filme ele ficou, né? Eu até imaginei que realmente ia se desenvolver perto dos quadrinhos, mas com a morte dele, né? Essas coisas não acontecem. Ou quem sabe uma continuação isso apareça. Mas ali a gente vê claramente essa dimensão de como pessoas são exploradas, do que isso faz com que elas se comportem, a própria ideia de consciência sendo desenvolvida, tanto do ponto de vista dos deviantes, quanto do ponto de vista dos eternos, quando eles tomam consciência do seu papel. O seu papel sem controle, o seu papel simplesmente de destruição da vida, né? Eles criam e destroem a vida ao mesmo tempo. E aquele velho dilema ético que eu devo proteger a vida dos que eu conheço ou eu devo proteger a vida daqueles que ainda não viveram, né? Então, tudo isso termina sendo um debate filosófico e também com implicações sociológicas muito interessante. E aí, a gente meio que vê quase que um processo de amadurecimento, talvez, das películas de superaventura, do universo da Marvel, pelo menos, né? Onde não é simplesmente uma aventura e um degladeio entre pessoas se batendo de um lado e de outro, mas um discurso que permeia a própria ideia de o que é humano, o que é desenvolvimento, o que é evolução, os impactos disso e as escolhas que cada um tem para resolver os problemas. Então, aquilo termina sendo uma narrativa sobre o mundo que nós vivemos. Por mais que seja ficcional, numa fantasia, né, mirabolante lá, com miríades coloridas e explosões galácticas, ele está falando dos nossos dias atuais, da vida que a gente leva hoje. Pessoas sendo manipuladas, né, nações beligerantes brigando umas com as outras, né, e até que ponto nossas escolhas levam à sobrevivência de nós mesmos enquanto grupo, né? Então, acho que é uma boa lição de reflexão social sobre o nosso mundo moderno hoje. Não é apenas uma superaventura, né, fantástica, ficcional, mas essencialmente um discurso sobre a nossa realidade nos dias de hoje. Não, essa parte que o Amaro falou, assim, super concordo, e essa parte da humanização, aliás, a própria ideia de humanidade, de sensibilidade, de solidariedade, de você se colocar no lugar do outro, está muito presente no comportamento dos eternos. Eles são deuses que não se consideram necessariamente deuses. Eles estão caminhando entre a humanidade, eles estão trabalhando, eles estão interagindo, e eles não se sentem superiores. Não é aquele papo asgardiano do Loki, vocês são insetos, eu vou pisar em cima de vocês, tipo isso, entendeu? Eles foram criados a partir de energia cósmica, aquela coisa toda mirabolante. Eles têm milhares, na verdade, eles têm milhões, né? Porque a mente deles ali, dando um spoiler, ela vai ser rebobinada várias vezes. Então, eles estão passando por várias experiências e esquecendo e começando de novo. E nesse recomeçar, eu imagino, pelo que se fala durante o filme, eles mantêm as mesmas características praticamente, né? Então, assim, são deuses que não se consideram deuses. Eles estão muito mais ali querendo servir a humanidade do que necessariamente se considerando aqueles que têm que ser servidos por ela. E eu acho isso muito interessante. E a raiz do mal-estar que vai acontecer dentro da narrativa é justamente naquele momento em que eles percebem que eles foram explorados, como a Amaro falou, foram usados, que eles achavam que eles estavam ali para um fim maior, para o bem maior, né? Para trazer alguma coisa boa, mas aí eles vão entrar naquele dilema étnico. Pô, o que eu estou fazendo aqui é um bem ou é um mal? Né? E eu acho muito, muito legal como isso é trabalhado. E uma outra coisa que eu gostei muito também foi da sintonia entre os personagens, as conversas casuais, as brincadeiras, né? Você tinha ali um grupo de amigos, podia ser a gente sentado em volta de uma mesa, jantando e contando piada, fazendo brincadeira. Então, eu acho que deu um fôlego novo para a narrativa de superaventura. Né? E, embora você tenha o espaço para efeitos especiais, para lutas, aquela coisa toda, não é isso que vai predominar.
Não é isso que vai predominar. Ela não necessariamente precisa disso. A Chloe parece que ela acertou a mão, né? O filme ele é muito bem equilibrado entre drama, romance, aventura, ação, discurso filosófico, né? Efeito especial, é tudo assim, fica tudo bem, nada se sobressai muito assim, há espaço para tudo, até as piadas são bem posicionadas nos momentos certos, né? Eu acho que ficou uma obra assim muito bem feita, muito bem feita. Né? E as piadas são bem feitas. Aí vou dar um spoiler, não vou aguentar. Uma das cenas que eu mais gostei foi a cena de Bollywood. Aquilo foi ótimo. Aquilo é maravilhoso. Aquilo foi fantástico. Realmente ali é de uma felicidade, é perfeito, perfeito. Eu gosto muito da cena de quando eles chegam lá na casa do Hefesto, né? Porque é uma metáfora do Hefesto ali, né? E eles dizendo que a carta está toda preparada e a mesa é de adamantium. Então, era muito legal, muito divertida, né? E detalhe, gente, presta atenção. A gente teve o primeiro beijo gay do MCU. Apesar que eles são, considerando que são personagens né, que estão ali no quarto, né, grau de exibição, né? Que é típico da Marvel isso, mas é uma inovação. Querendo quer não, é uma inovação. Mas uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, tá? Essa questão de ter representações étnicas variadas ali, o marido do Fatos, como é que é? Lembra? Fugiu o nome, Nathaniel. Ele é de ascendência árabe. Sim, ele é um árabe. Então, eu achei assim, uma coisa bem assim, legal. Você tem um casal gay em que um dos parceiros é afrodescendente, né, no caso, e o outro é de ascendência árabe. E agora, Natânia, a gente está com um problema que vários países não querem que o filme seja exibido. E é aqui que a Marvel resolveu fazer, tirar todas as relações heterossexuais e homoafetivas do filme, para que o filme pudesse entrar nesses países. E aí está gerando toda essa polêmica. Não adianta nada, eles podem tirar o que eles quiserem dali. Sim. Esse filme todinho, o discurso do filme começa na primeira cena e acaba na última. Você pode tirar uns pedacinhos. Tira a bitoquinha. Pronto. Mas não tirou a essência ali. Ali existe uma mensagem, é fortíssima a mensagem que existe ali. Não adianta tirar a bitoquinha. A bitoquinha volta lá na frente, ninguém vai nem estranhar. Mas isso da Disney fazer isso não é novidade, a gente sabe disso. A gente sabe, por exemplo, que um filme da Marvel que passa aqui no Brasil, ele é diferente daquele que vai passar lá na China. Ele é tudo muito adaptado vamos dizer assim, aos gostos da censura local. Ou até a legislação, né? Tem lugares onde a pessoa é crime, a sexualidade da pessoa ser diferente de um padrão que é estabelecido culturalmente. É criminalizado. Então, naturalmente, isso não pode ser veiculado dessa forma, que aqui nos lugares mais avançados já pode ser. Então, isso é um problema. Mas todos nós, assim, acho que vocês concordam? Baseado numa mensagem mais ampla. Eu acho interessante, mesmo censurado, mesmo picotado, eu acho que continua sendo interessante. Eu acho que vocês concordam que eles trataram isso de maneira muito delicada, assim, é natural, você vê que não é forçado, não é uma exibição querendo vender um discurso proativo à diversidade. Ela é naturalizada dentro da narrativa, né? O contexto familiar, o contexto das relações, sabe? É tudo muito natural, muito espontâneo. Então, acho que isso termina sendo muito bem feito, porque eles meio que se apropriam de uma agenda política contemporânea que a gente sabe que está no mundo ocidental hoje, as bandeiras, né, pró-diversidade,
pró-pluralidade cultural, mas fazem isso de uma maneira muito, muito sutil, muito espontânea, muito natural, inclusive. Ou seja, é submisso à narrativa. A narrativa está em primeiro lugar, né? E não o contrário. Não é uma exposição forçada de uma cena erótica, uma cena sexual, nada disso. Né? Simplesmente o desenvolvimento natural de como as relações sociais, as relações humanas, elas acontecem, né? Naturalmente. Então, isso eu acho que também é mais um ponto positivo dessa película. Né? Eu acho que a diretora acerta nesse aspecto. Né? Ela exibe aquilo que é necessário para você acompanhar a narrativa e entender o desenvolvimento dos personagens, a evolução deles, o processo de maturação, a própria humanização deles. Né? No primeiro momento, eu achei, por exemplo, que a cena onde os dois protagonistas eternos aparecem namorando, né? Eu já achei, no primeiro momento, eu achei que aquilo podia ter sido cortado, não precisava aparecer aquilo. Mas depois eu vi, não, aquilo era para realmente humanizar. Você tem pessoas, né, que eles não nasceram para amar uns aos outros. Eles nasceram simplesmente para matar aquelas criaturas. E mesmo assim você vê que eles desenvolvem afeto. Não só desenvolvem afeto, como desenvolvem todos os tipos de afetividade que nós temos. Então, um pouco de inveja, um pouco de ciúme, né? O interesse afetivo, emocional e sexual uns pelos outros. Então, até o princípio da acuidade fraterna, como acontece lá com o Gilgamesh e com Atena, né? De um cuidar do outro, por exemplo, sem maiores intenções, por exemplo. Né? Ou depois lá com o druide e esqueci o nome dela, a velocista, né? Do grupo. Então, assim, dá para a gente perceber isso, né? E isso termina sendo um aspecto muito positivo. Vocês concordam? E aí, Amaro, algumas coisas que eu acho que vale a pena, em cima da sua fala, lembrar, que essa coisa de diversidade, pluralidade, que aparece até com uma personagem que usa língua de sinais, que também nos quadrinhos é um homem, agora é mulher, e surda muda, usa língua de sinais. Talvez isso incomode muita gente. É difícil definir se isso é ser conservador, ou fundamentalista, sei lá como é que a gente define isso. Mas é gente que colocou a nota do filme lá embaixo, claramente antes de assistir o filme, porque a notícia vazou que tinha uma relação homoafetiva, a gente não sabia como ela seria mostrada, mas foi um filme com um índice lá embaixo de nota. E a gente estava conversando aí nos bastidores, eu acho o filme da Viúva Negra muito ruim, mas e não teve uma nota tão baixa. Só para a gente perceber esse tipo de coisa, como é que está no imaginário, como é que ele lidar com diversidade, como é que ele lidar com a sexualidade dos outros, enfim. E aí o público já caiu, parte do público, bem entendido, em cima, antes de ver. Que mundo louco é esse que a gente está vivendo, né? Eu ia comentar justamente as primeiras críticas foram extremamente injustas com o filme. Foram injustas. Né? Eu assustei quando eu vi as primeiras críticas. Gente, não pode ser isso. Uma diretora dessa, com um elenco desse, não pode ser desse jeito, entendeu? Então, foi muito injusto no início. E logo em seguida, já vieram aquelas críticas que contra-atacaram. Falaram, não é bem assim, a coisa, né, não é do jeito que eles estão falando. E eu achei essa parte muito, como eu vou falar assim, muito forçada. Você detonar o filme como ele foi detonado no início, quando é um dos melhores filmes que a Marvel fez. É um dos, não é o melhor. Mas não é o melhor, não, mas tá ali, viu? É um dos melhores. E uma coisa que, completando uma coisa que o Amaro estava falando ali, vocês perceberam que o papel da Jaque ali, ela é praticamente a mãezona. Ela não consegue fugir daquele papel de mãezona. Ela é aquela pessoa que está liderando o grupo, mas ela lidera vou falar assim, de uma forma muito emotiva, muito afetiva, né? E o que não combina com o papel que ela tem que desempenhar na trama. Não combina a personalidade dela, né? Mas o fato dela ser submissa aos Eternos vai chegar um determinado momento em que não funciona mais.
né? E essa coisa muito família, que na verdade os Eternos são uma família, mas é uma família que não é uma família tradicional. Não é uma família tradicional. A relação deles é diferente. O que eu acho que tem que acontecer é também a gente superar algumas visões do feminino, de não admitir, por exemplo, que uma mulher possa ser feminina, possa ser familiar tal, e não possa tomar decisões de liderança, como, por exemplo, a Margaret Thatcher, a Rainha Elizabeth, a Rainha Vitória, elas eram mulheres bem familiares, assim. E você vê o peso de uma decisão. Aliás, eu acho que nos dias de hoje tem uma mão, que é a mão mais poderosa do mundo, ela está dentro de uma luvinha cor-de-rosa, dentro de um palácio, numa ilhazinha fumarenta. Aquela é a mão que movimenta o mundo. Vocês viram que a Inglaterra acabou de fazer uma profunda mudança numa matriz energética assim. Isso aí é o poder do mundo. Está onde? Dentro de uma mãozinha que está com uma luvinha cor-de-rosa. Então, temos que também rever essa questão da Jaque não ser o Jaque, e ela exercer essa liderança no período lá de não sei quantos mil anos, sabendo como é que ia ser o final e controlando toda aquela situação complexa e, mesmo assim, abrindo espaço para que aqueles interlocutores dela, eternos, vivessem uma experiência e pudessem ter uma escolha no final desse processo, que foi o que aconteceu, né? Não, e outra coisa, aí você percebe que a liderança feminina ali destaca muito mais pela sensibilidade do que pela força. E todo mundo, eu pelo menos, eu imaginei que entre as protagonistas femininas, o foco ia ser em cima da Angelina Jolie. Eu imaginei, né, por ser ela. Mas, na verdade, não estava em cima dela. Apesar de, né, ela ter um papel muito importante ali, né, ela não é aquela personagem que é definidora. Né? Tanto que a Cersei que vai ser. Né? Ela que vai ser. Sem dúvida, a Angelina Jolie, ela tem força, ela tem poder, mas na questão da liderança, na questão de vamos ficar unidos, de mobilizar e de tomar as decisões que são difíceis realmente, não vão passar por ela. Então, ela é importante na narrativa, ela é uma protagonista feminina importante, mas ela não é a protagonista que vai definir aquilo ali. E aí eu acho, Natânia, que tem também nessa coisa da crítica ao filme um elemento da misoginia que é muito forte, do preconceito ao papel feminino de liderança e tudo mais. Porque nos quadrinhos lá do Jack Kirby, lá no início, você talvez, eu não sei, mas eu acho que um dos motivos porque esse quadrinho também não deu tão certo assim, que você tem os papéis muito equilibrados, então você não tem um personagem de muito destaque. Então tem o Icaris, tem o Duende, tem nos quadrinhos Azaki, enfim, mas tem um certo equilíbrio. Você não tem nos 20 primeiros quadrinhos uma coisa, é do início ao fim, o personagem principal é esse. Você equilibra, hora um, hora outro. Isso também está no filme. Você percebe o equilíbrio dessas forças, desses personagens. Talvez o público também não tenha gostado desse tipo de coisa, queria só uma figura lá heróica, não sei, um chute. É o imaginário que eles estão buscando, Nathaniel, porque na ficção a pessoa também quer ter uma experiência catártica, né? Aí eu vou ver lá, o fulano vai matar milhões de pessoas, vai esmagar tudo com a mãozinha e vai jantar. E eu quero ter essa experiência. E não é essa a experiência desse filme. A experiência desse filme está falando muito mais sobre o nosso cotidiano, os nossos problemas que são eternos, né? Nossos eternos problemas. E aquele problema que vai aparecer e que vai nos fazer ser mais humanos, né? Então, isso ninguém quer falar disso nesse momento. E ninguém quer falar sobre a morte nesse momento. Esse filme é um filme que fala sobre a morte. Ninguém quer. Como eu sou fã de Eros e de Thanatos, eu gosto de falar sobre a morte.
Então, para mim, foi um filme muito agradável, foi um momento agradabilíssimo que eu passei, cercada de pessoas agradáveis. Foi uma experiência fantástica que eu não esperava ter esse ano, eu não esperava que tivesse uma coisa tão boa por vir. Eu acho que vocês tocaram em 2 pontos, 3 pontos, na verdade, que eu acho que é interessante a gente enfatizar aqui, que é, primeiro, por mais que você ouça e leia, né, e receba feedbacks negativos sobre algum material qualquer, né, eu acho que faz parte da dialética do esclarecimento. Você assistir, ler, ver, né, o material por si só e tomar suas próprias conclusões. Eu digo para vocês que vários amigos meus que são pesquisadores e são leitores de quadrinhos detestaram o filme. E eu até pensei, vou gastar ingresso de cinema para assistir um negócio que todo mundo está dizendo que é ruim. Mas aí é que sabe aquela coisa, não, eu vou, né? Eu preciso tirar minhas próprias conclusões e não simplesmente me deixar levar pela opinião dos outros, né? E ainda bem que eu fui assistir, né? Porque senão eu simplesmente estava, né, nessa, né, no disse-me-disse, né, simplesmente reproduzindo estereótipos, dizendo assim, o filme é ruim, sem ter assistido, como muita gente faz. Então, não faça isso. Assista por si só, tire suas próprias conclusões, né? Porque às vezes as pessoas têm percepções diferentes das coisas, né? O segundo tópico que eu acho que é relevante aqui, e vocês trazem isso à tona, é que nós somos leitores de quadrinhos, a gente está acostumado com isso. A gente está acostumado, por exemplo, a entrar em contato com uma miríade enorme de personagens. E a gente adora quando esses personagens eles meio que fazem um crossover, né? Eles meio que andam de uma revista para outra, de uma história para outra, isso nos agrada. Mas eu fico vendo até que ponto pessoas que assistem esses filmes e que não são leitoras de quadrinhos, elas se impactam porque elas não conseguem acompanhar a quantidade de personagens e a quantidade de enredos que se mesclam, né? E aí, porque tipo, exige que você tenha assistido todos os filmes, né? Conheça todos os personagens e consiga identificar os easter eggs que estão ali dentro, aquela coisa toda. Então, eu fico receoso de perceber até que ponto vai a tolerância do espectador comum, né, com esse tipo de filme que meio que satisfaz os nossos egos de leitores de quadrinho. Né? Que para a gente está acostumado a isso, mas para eles eu acho que é confuso às vezes. Eles entenderem esses contextos, essas múltiplas referências de diversas películas que exige que ele tenha assistido um ou outro, né? Nem todo mundo é assim. E eu acho que isso vai a tendência é afastar uma parcela do público, que é aquele público, como vocês já mencionaram, que ele simplesmente quer sentar na tela, na sala, e se deixar levar por uma narrativa qualquer e aquilo acabar. Né? Ele não precisa estar refletindo sobre qualquer coisa ou identificar os nós, as convergências entre uma narrativa aqui, outra narrativa acolá, né? Então, e esse é um elemento, eu acho que significativo nesse processo. Então, ai, desculpa. Não, continua, vai, Valéria. Veja, Marco, interessante. O Thanos é citado no meio desse filme. Ele é citado, que ele é um eterno também, ele é citado. Aí ele é citado no meio do filme. Uma pessoa fala, olha, veio, dizimou não sei quantos planetas, chegou aqui, deu ruim para ele. Aqui é diferente. E aí a pessoa não liga, não consegue, nem todo mundo consegue chegar no Guardiões. Mesmo com essa citação no meio do filme. Então, tem gente que não percebeu. E você me lembrou uma coisa muito legal, é que essas citações a Thanos no filme só reforça aquela ideia de uma fala que tem lá no livro no filme, dele dizendo que ele evita vários planetas de serem destruídos pelos Celestes. Quando ele dizima metade da população, ele evita que um Celeste desperte. Então, só ele sabe disso, porque ele é o eterno. Né? Então, ele sabe disso. E eu acho que ele, se não me engano, ele fala isso para a filha dele, né? Ele é um maluco. Ele não é um maluco, ele sabe. Olha que incrível isso. Mas aí eu vou pegar uma coisa, vou dar uma cutucadinha com uma coisa que eu pensei. Odin também sabia.
Odin, impossível Odin Mas não Odin saber. estava dormindo. Não estava dormindo. Eu já Ele tinha estava no sono de Odin, entendeu? Aí. Então, eu fico imaginando assim: os Asgardianos, que são uma raça muito antiga, eles sabem quem são celestiais. Então, eu acho que talvez um buraco que tenha. Tanto é que nos quadrinhos a série é finalizada na revista do Thor, né, Nathaniel? Pois é, eu acho que talvez tenha um buraquinho aí nessa parte, porque se os Asgardianos eles são os protetores lá dos 7, 9 mundos lá, eles sabem o destino da Terra. A única coisa que me incomodou, Natânia, em termos de roteiro, que depois de toda a tragédia com Thanos, etc., tem um monte de heróis agora nesse universo da Marvel, tem Vingadores, tem Homem-Aranha, tem todo mundo lá, tem uns centenas de heróis, o negócio está pegando fogo lá. Não apareceu ninguém. Não aparece ninguém, ninguém ficou nem sabendo. A reportagem chega lá e começa a captar a informação. Aconteceu, o mundo quase acabou. Eu comentei justamente isso, parece, cadê os Vingadores? Chama os X-Men, chama até a Liga da Justiça, faz um crossover. O que foi bacana também citar o Superman e o Batman. Tem 2 citações para quem não viu a esses personagens. E querendo quer não, os Eternos, eles terminam sendo quase que uma metáfora da Liga da Justiça ali, né? Sim, com os personagens bem caracterizados, aquela coisa toda. É uma brincadeira. É o easter egg. É o easter egg que nós, leitores, reconhecemos, né? Mas é até que ponto o público comum identifica essa brincadeira, né? Que a gente toma partido ali. Falando em brincadeira, vamos descontrair um pouquinho. O comum também. Não é só essa. A gente acha essas relações, a gente acessa essa camada, mas o público comum não precisa. Ele acessa a camada da porrada, tá ótima também a camada da porrada. Que os deviantes ali, eles estão tão assim, né? Bacaninhas. Eu pensei que era até uma cena do tubarão. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte: dentro do filme, da produção, qual o personagem que destacou mais? Para cada um. Pode ser 1 ou 2. Qual o seu Eterno preferido? Não precisa ser um Eterno também não, né? Porque tinha outros personagens lá também. Eu acho, Natânia, que um personagem extremamente questionador é o Druig, que é o primeiro a questionar aquelas ordens, vamos chamar assim, divinas. E aí começa a questionar, como assim eu não posso intervir nessa tragédia que está acontecendo aqui? E aí depois você tem uma reunião quando aqueles Eternos vão encontrá-lo na selva amazônica. Ali parece muito uma pequena igreja do interior de alguma região do país, e ele está ali fazendo os questionamentos dele, que não vai voltar, não quer servir. Então essa discussão sobre predestinação, livre-arbítrio, liberdade, o papel do divino, eu acho que é um personagem riquíssimo nesse sentido do questionador. Valéria? Olha, o meu destaque que eu gostei realmente foi da personagem surda. E vocês sabem, né, que eu tenho todo um carinho, um afeto pela comunidade surda, pela cultura surda. E eu gostei, eu apreciei muito. Aquela atriz, ela fez uma participação numa temporada do The Walking Dead e ela é muito boa atriz. E por ser uma surda que não é oralizada, eu acho que a direção do filme teve uma dedicação especial, né, para que ela pudesse participar e não ficar que nem, por exemplo, no The Walking Dead, que tudo que ela falava tinha que ser repetido. Tinha o personagem estava dividido em 2, né? Era ela e uma pessoa que ficava traduzindo o tempo todo, que era profundamente irritante, e não aconteceu isso nesse filme. Esse filme foi arranjado de uma forma que ficasse um pouco do mistério, do sinal para nós, mas que a gente compreendesse perfeitamente a comunicação dela com os demais e reduzir, por exemplo, esse número de repetições. Tem um outro contexto que tem essas repetições, de um seriado que eu gostava muito, que era o Jornada nas Estrelas,
e tinha a Tenente Uhura. E ela ficava que nem um papagaio, só que ela era uma personagem que só repetia. E ela queria sair desse contexto. Naquele momento, lá o próprio Martin Luther King fala para ela, não sai não, que você é a primeira negra que está numa série de ficção científica. Fica aí, mulher, repetindo, faz favor. Você tá linda, e fique aí, mostre sua silhueta, você tá linda. Então, naquele primeiro momento, eu entendi o porquê da repetição no The Walking Dead. Mas aqui, ela já está equilibrada no ambiente. Eu gostei muito de como ela foi tratada pela direção do filme, pela diretora do filme. Gostei, foi ótimo. Eu também gostei muito da Makkari. Eu acho que é um personagem que ele prende muita atenção, né? Eu gostei da ideia dela, desde o início, interessar, por exemplo, pelos objetos da cultura humana, né? Ela feito um Hermes ali, ela sai roubando os objetos tudinho e colecionando, né? Preservando nossa memória. Eu achei isso, eu gostei bastante disso, né? E outra ideia de inclusão, né? Porque a dimensão do não falar e do não escutar, isso não é um problema para eles, né? Você vê que é natural, como deveria ser para a gente também. A ideia de que é só mais um meio de comunicação que a gente aprende a fazer com outra pessoa. Então, aquilo ali naturaliza esse processo de inclusão como deveria ser no nosso dia a dia, né? Das pessoas surdas. E aí eu acho que é um personagem que eu fiquei muito interessado, assim, me marca ele, né? Bastante. Da mesma forma, de certa forma, a Athena meio que representando também como alguém com, vamos dizer assim, algum tipo de problema de comportamento, com algum desvio de comportamento, e mesmo assim ela não é excluída do grupo. Você vê, o filme é cheio de processos de inclusão. Ele discursa para a gente como nós deveríamos ser melhores humanos com as outras pessoas que convivem e dividem o espaço com a gente. Então, são uma série de discursos sobre isso. Obviamente, meu personagem despreferido... 5 anos para aprender isso. Você não viveu 5 mil, 10 mil, 20 mil. Exato. Eles viveram. A gente vive uma vidinha assim de uns 80 anos e olhe lá. É melhor a gente aprender com a experiência do outro, né? Não esperar para ter a nossa, porque demora. O único personagem que eu não gosto é o Icarus. Eu ia falar agora, o personagem que eu não gostei. Eu não gostei foi dele. Eu gostei muito do Kingo, né? Porque ele deu uma suavizada. E aquela coisa midiática dele, aquilo dele estar preocupado com as curtidas que ele vai ter, com as visualizações, aquele egocentrismo dele, que na verdade não era uma coisa ruim, né? Não é que ele fosse uma pessoa ruim por isso, mas aquele foco nele mesmo, aquela coisa de querer ser visto, né? O tempo todo sendo filmado, o mordomo dele tinha mais câmera do que o mordomo tecnológico fantástico. Tem uma cena que a doente fala, mas você tem mais uma? Eu te quebrei um monte, você continua me filmando ainda. Eu achei o Kingo assim fantástico. E eu tenho um amor especial pelo Don Lee, né? Sou apaixonada pelo Don Lee desde Trem para Busan. Na Netflix está como Invasão Zumbi. Aquele Trem para Busan é assim, é muito bom. E tem uma série que ele participa que chama Bad Guys também, que ele está fantástico. Eu adoro aquele ator, eu acho ele ótimo. E ele estava muito... Ele estava muito, como eu vou falar, à vontade ali, né? E aquela coisa também, é o brutamontes, é o cara forte, é o cara poderoso, mas que é o cara também gentil. A gentileza dele está no fato de que ele se sacrifica pela Athena. É uma forma de sacrifício. Ele está ali tomando conta dela, tem 2.000 anos em férias. Tá? Tem até a cena que ele fala assim, eu queria que desse um jeitinho para fazer ela dormir um tempo, porque eu queria sair para passear um pouquinho. Ele está 2.000 anos tomando conta dela. Né? É claro, assim, a gente fala que é um sacrifício porque ele vai abrir mão de várias coisas para isso.
né? Deixar de ter as experiências que os colegas dele estão tendo e tudo mais. Mas para ele não é sacrifício, né? Ele fala, se você ama alguma coisa, você quer cuidar daquela coisa. Então, ele está ali com ela, é por amor. Como o Amaro falou, não é uma relação amorosa no sentido romântico, é um sentido fraternal mesmo. Você quer aquela irmandade mesmo, que é a fraternidade mesmo, aquela relação entre eles, é uma amizade muito forte. É que está presente no grupo todo. Não só no grupo todo, mas em todos os personagens. Aí eu reforço aqui que o antagonista, o desviante, ele também compartilha o conhecimento com os outros que estão ali com ele. É uma preocupação disso. Ele compartilha. A ideia de compartilhar, inclusive a ideia de quase que uma consciência de classe que se desenvolve ali, né? Ele toma consciência e espalha aquela consciência para os outros ali. Não no sentido de dominação, mas de sobrevivência mesmo. Então, isso aparece, não é uma questão de simplesmente poder pelo poder, né? Poder para escapar. Tanto é que ele não quer escapar, né? Ele quer conscientizar a situação em que ele está vivendo e que os outros estão vivendo, para mostrar que eles estão no mesmo patamar, na mesma situação, basicamente. Então, eu acho que isso é muito relevante, né, nesse processo. Eu não sei se os espectadores percebem isso, mas para mim isso foi muito gritante, essa ideia, né? Outra camadinha. Nem todo mundo vai alcançar tocar essa camada, mas ela estava lá bem nítida, né? Bem nítida. Mas, assim, eu acho que é improvável que as pessoas absorvam todas as mensagens que tem ali. A gente possivelmente deixou passar alguma coisa, né, que não foi comentada aqui. Mas é muito improvável também, muito improvável também que alguém não tenha conseguido captar alguma coisa. Então, quem vai assistir Eternos vai sair de lá com uma experiência e uma reflexão, que seja uma, mas vai sair. Vai pensar de alguma forma, né? Vai levantar alguma questão, pode não levantar 1000 questões, mas uma eu acho que já é suficiente. Né? No mundo que a gente está vivendo, se as pessoas começarem a refletir pelo menos sobre uma coisa para tentar melhorar a sociedade, para tentar corrigir alguns dos erros que a gente está reproduzindo aí há milênios, né? Sem exagero, eu acho que já vale a pena. Eita, então. Falamos sobre tudo que o filme tem? Não, né? Por isso que tem espaço ainda para você assistir o filme e descobrir novas perspectivas que estão lá, né? Nos entremeios, na visualização dos personagens, nos enredos, nas falas. Inclusive, você pode colocar aqui no vídeo, nos comentários, algum ponto que a gente não tenha falado sobre ele, para a gente poder discutir sobre isso também. Bom, enfim, eu acho que a gente pode já encerrar, né? Falamos o suficiente sobre Eternos e eu acho que, nossa, eu tenho boas expectativas com relação a essa nova fase do MCU. Vamos ver o que vai trazer de novo para a gente aí. E alguém quer deixar um recado final? Nathaniel, na ordem aí. Agradecer o pessoal que está assistindo, pela participação do Amaro, Natânia, Valéria. Papo sempre muito rico, a gente aprende muito aqui no meio dos gigantes. Valéria? Um dia eu serei, né, gigante, quem sabe, no momento. Por enquanto, uma celestial. Não! Celestial não quero ser, não. Prefiro ser uma eterna, né, Amaro? Eu agradeço. Vocês sabem que eu adoro conversar, que, assim, cinema é a minha paixão, quadrinhos também, que eu gosto de arte e gosto de pensar. É um esporte que poucas pessoas têm praticado hoje em dia. Então, embora eu tenha aqui uma interlocução doméstica de alta qualidade, eu gosto muito de estar aqui entre vocês. Eu espero que as pessoas que assistam esse vídeo vejam como a gente está desfrutando aqui esse momento bom e resolvam também, né, fazer alguma coisa interessante das suas vidas. Deem uma chance para este filme, que é muito legal. Vocês vão viver um momento especial. E
às vezes a gente fazer uma experiência diferente também é bom. Não só ir no corre-corre e tal, numa americanada, assistir uma coisa um pouquinho diferente. Deem uma chancezinha para o filme, ele é interessante. Ele vai te trazer boas surpresas. E eu agradeço extremamente ter sido convidada e espero que possa fazer outras contribuições aqui para Aspas, que eu amo, né? Pronto. É isso, gente. Foi um prazer compartilhar essa mesa digital com vocês, o cyberespaço aqui, só para mostrar mais uma vez que estamos distantes nesse Brasil, mas tão próximos uns dos outros. E é até para compartilhar as mesmas impressões, né, sobre uma película. Então, é isso. Acho que fica aí a dica dessas visões e colabora com a gente, né? Curta, comenta, compartilha, dialoga, faz as questões aí embaixo. E vamos manter essa conversa ativa. Então, gente, a gente encerra mais esse Aspas Comenta, né, sobre Eternos dessa vez, né? E convido vocês a conhecerem o nosso canal no YouTube. Tem vários vídeos já gravados aqui, né? Visitar também o canal do Nutec, né, Nathaniel? Pode fazer a sua propaganda. Não é concorrência, é canal irmão. Irmão. Então, a gente tem um material muito legal. E, bom, agradecendo, né, para quem participou, agradecendo para quem vai assistir a esse vídeo. E até a próxima, né? Até o próximo Aspas Comenta.